A paz de Cristo, meus irmãos e irmãs. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma conquista importante para Josué e os israelitas, que é a cidade de Ai, mas ela vai trazer também algumas lições importantes na primeira derrota que eles tiveram. Uma lição importante com a derrota e uma figura importante para os nossos dias. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico. Josué, no capítulo 7, diz assim: Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai. Josué estava enviando espias, com a seguinte ordem: Subi e espiai a terra. Verso 13, que é a resposta dos espias. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a cidade de Ai. Não fatigues, não canse ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Verso 4. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Verso 5. E os homens de Ai feriram alguns deles 36. Vamos analisar esse texto. Primeiro, importante entender o contexto, da onde vinha Josué. Josué estava avançando após a maravilhosa, a extraordinária vitória que Deus tinha concedido a ele em Jericó. Jericó era aquela cidade fortaleza que era impossível de conquistar aos olhos humanos, e Josué tinha acabado de conquistar Jericó. A cidade de Ai é a primeira cidade após Jericó. Então, certamente, após conquistar Jericó, certamente Josué ele se encheu de coragem. Mas essa coragem trouxe para ele também alguns erros. Trouxe também alguns erros que nós precisamos analisar. Então, nesse contexto, a gente entendeu que Josué mandou alguns espias olhar essa próxima cidade de Ai. E os espias trouxeram um relatório, disse que a cidade de Ai ela não era tão grande, o povo de Ai não era tão grande, então disse que Josué não precisava mandar todo o exército, porque ia cansar, ia fadigar, ia cansar o exército. Se a cidade era pequena, somente 2-3 mil homens ia ser suficiente. Josué, então, ele acreditou, ele confiou nesse relatório. Ele não orou a Deus, ele não consultou a Deus e ele enviou da sua própria decisão apenas 3.000 homens. Quando esses 3.000 homens eles foram corridos, afugentados, eles tiveram que desistir da investida e nesse seu retorno, foi um retorno com mortes. 36 homens morreram nessa guerra, nessa peleja contra Ai. 36 homens foram mortos, 36 homens do exército de Josué morreram, porque foram tentar conquistar Ai e não conseguiram conquistar. O que eu aprendo aqui? O que eu aprendo? Eu aprendo algumas verdades práticas bem importantes que a nossa geração precisa aplicar às suas vidas. Josué era líder não de um pequeno povo, mas de todo o povo. Ele, quando conquistou a Jericó, a gente não está escrito no texto bíblico, mas nós conseguimos perceber que houve excesso de confiança da parte dele. Ele, sabendo que Deus havia entregado Jericó, que era uma cidade tão difícil, quando ele foi fazer uma investida numa cidade mais fácil e menor, ele teve excesso de confiança em si mesmo. Ele confiou que enviando apenas 3.000 homens ia ser suficiente. Ele fez isso porque confiou em si mesmo, confiou no seu próprio braço. Ele também perdeu nessa investida porque ele não consultou a Deus. Se ele consultasse a Deus, assim como Davi fazia frequentemente, Davi é um exemplo de um líder que consultava a Deus em todas as circunstâncias. E Josué aqui, ele não consultou a Deus. Porque se houvesse consultado, certamente Deus lhe teria respondido. Afinal, ele era um líder escolhido por Deus. E Deus iria dizer como que deveria ser o procedimento com Ai. Então, Josué, um dos erros foi excesso de confiança. Outro erro que ele cometeu foi não consultar a Deus.
Outro erro foi subestimar tarefas menores. Às vezes a gente subestima, a gente subjuga, a gente julga como mais fácil ou como inferior algumas tarefas menores. E quando a gente faz isso, nós podemos ser derrotados. Afinal, aos olhos naturais, Ai era uma cidade fácil de conquistar, mas Deus permitiu que fosse difícil e que não conquistasse na primeira investida, inclusive que tivesse mortes. Sobre um outro erro muito importante é que havia um pecado escondido. Depois, quando Josué consultou a Deus, Deus respondeu que havia um pecado escondido, e esse pecado escondido que trouxe a derrota para Israel, que é o pecado de Acã. O pecado escondido, ele também traz derrotas para as nossas vidas, e tem muitas tarefas, tem muitas realizações que nós não conseguimos avançar por causa do pecado escondido. Mas o pecado escondido vai ser tema de um próximo vídeo, de um futuro vídeo. Hoje é importante você entender 3 princípios. Não tenha excesso de confiança. Nunca deixe de consultar a Deus. E nunca subestime tarefas que têm a aparência de tarefas menores. Em todas elas você vai precisar da completa dependência de Deus, você vai precisar da ajuda, do favor do Senhor e da graça dele sobre a sua vida. Que essa palavra possa te ajudar em nome de Jesus. E repito, que essa palavra possa te ajudar, possa trazer instrução para a sua vida, possa ser de importância para a sua vida, que você possa aplicar e ser aperfeiçoado em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo. Se esse vídeo te edificou, compartilhe, envie para mais pessoas em nome de Jesus.